É nessa onda que eu vou. 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 É nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira. Estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol. Estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. Na educadora o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. Educadora. A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Oferecimento: Despachante Novo Mundo. Luiz Pântano 578, Novo Mundo. 3442-8027. Meio-dia, 45 minutos. Hoje, uma quinta-feira, 15 de março de 2018. 15 de março, em 1990. Bruno, você se lembra o que aconteceu num dia como esse? Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o presidente Collor. Exatamente. Do Tomou presidente posse. Collor, primeiro presidente eleito depois do período de ditadura militar. Salvo um engano muito grande da minha parte, nenhum outro presidente depois, eu estou falando da Nova República, não é? Assumiu num dia que não fosse o 15 de março. Mas no dia 15 de março de 1990, José Sarney passou a faixa para Fernando Collor de Mello, há 28 anos. Que foi eleito com uma grande esperança, né? Uma grande expectativa do povo e em pouco tempo no poder já começou a fazer caca, né? Fazer caca, a mexer na economia, a sequestrar o dinheiro de quem tinha dinheiro na época em poupança, em investimentos financeiros, e gerou um grande caos na economia do país. Fez algumas coisas interessantes na modernização, liberando importações, mexendo um pouco com a indústria, mas depois também se inundou numa série de escândalos de corrupção até chegar ao impeachment, né? Dani Camargo, meio-dia, 46 minutos. Nós brasileiros não imaginávamos que em menos de 28 anos, que em 26 anos, fôssemos viver 2 processos de impeachment, né? Quando a gente fala da posse do Fernando Collor de Mello no dia 15 de março de 1990, 2 anos depois, houve o processo de impeachment do Collor, que para os brasileiros já era mais do que suficiente. 24 anos depois, um novo processo de impeachment da presidente Dilma. Boa tarde. Boa tarde, Caio. Pois é, e na era Collor, foi em 90 e... Eu era criança, Caio, eu me lembro... O Collor assumiu em 1990, ganhou a eleição de 89, assumiu em 90 e o impeachment... Depois, a renúncia do Collor foi em 1992. Eu tinha 12 anos e eu me lembro, né, que foi naquela época que surgiram, né, os caras
caras pintadas, é assim que é o plural, né? Foi naquela época que surgiu Lindenberg e Faria. Faria, exatamente. Líder da Uni. Líder da Uni, o Caio. E você fazer esse paralelo, né? Na época do Collor, né? Criança passou batido para mim, mas realmente muito ruim para a história do país isso, né? Como você bem citou, né? Um outro impeachment. E aí nós estamos num ano eleitoral, então você imagina a responsabilidade que a gente tem nesta eleição deste ano, né, Caio? Que eleição emblemática, o pano de fundo, as disputas. Collor novamente candidato. Exato, exatamente. E assim, e a crise, né? Porque é uma eleição que vem, uma eleição presidencial, que vem com essa crise absurda que nós estamos vivendo desde 2016. 2017 deu para dar uma respirada. Esse ano os números também são mais otimistas. Mas e aí, né? E os líderes, né? Quem são essas pessoas que estão a postos? A gente sabe alguns nomes, mas não sei se é o que o Brasil precisa, né, Caio? Meio-dia, 48 minutos. Tayla Ramos. Que calor, Tayla Ramos. Boa tarde. Pois é, Caio. Boa tarde a todos. Muito calor em Limeira, máximas aí de 34 graus ontem à tarde, que foram registradas pelo CEPAGRE da Unicamp. E tem previsão agora de uma pequena melhora, viu, Caio? Na verdade, ontem já tinha previsão de chuva, no fim não se concretizou, né? Mas há previsões aí de temporais entre hoje e o final de semana. E também uma frente fria que deve chegar para dar uma aliviada aí nesse calorão, com algumas tempestades, enfim. Vai dar uma amenizada no calor, mas ainda vai continuar quente, viu, Caio? Meio-dia e 49, o WhatsApp da Educadora é uma das formas de você participar do programa, 992225124. Nós também estamos ao vivo no Facebook da Educadora e no YouTube da Educadora, educadora.tv, além do portal educadora.am, além dos aplicativos que você baixa para dispositivos móveis e do AM 1020. Nani, o Rodrigo Borges, que eu não vejo há muito tempo, morou muitos anos aqui em Limeira, participa do programa de fora do Brasil. Está lá nos Estados Unidos, se eu não estiver enganado. E ele relembra o caso do irmão dele, que é o Dr. Fernando Borges, que foi vítima, eu não me lembro se de um assalto ou de uma bala perdida, e que está em recuperação até hoje. Mas independentemente de assalto ou de bala perdida, foi vítima da violência das cidades brasileiras. Felizmente ele escapou com vida, com algumas sequelas. A vereadora no Rio de Janeiro ontem não teve a mesma sorte, até porque a natureza do que aconteceu com ela foi diferente, não é? Foi, ao que parece, uma execução. Mas a violência pública continua fazendo vítimas a todo tempo no nosso país, né? Ô, Caio, esses dias eu estava numa roda de amigos e a gente fez esse paralelo, né? Citando o terrorismo no Oriente Médio, as mortes, né, que estão ocorrendo na Síria, enfim. É aquela coisa, é a violência ideológica, né? Mas a violência urbana do Brasil, com certeza, em números, mata muito mais, né? E você fez realmente um paralelo. No caso dele, ele sofreu uma violência, né? Foi vítima do crime. Agora, no caso da vereadora, um crime que, com toda certeza, foi premeditado, teve um mentor, teve um mandante e... O Caio, é muito claro, era por conta da postura firme que ela tinha. Contundente, né? Contundente em questões... Que pega no pé, né? Exatamente, né? Já tinha um ativismo social de muitos anos. Negra, veio da favela, conseguiu se formar, virou socióloga, conseguiu entrar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? Como assessora de um deputado também muito atuante, né? Migrou para um partido, o PSOL, que também tem essa linha... social, enfim, e muito crítica, feminista, fez uma postagem no sábado denunciando a violência policial numa favela, numa região pobre do Rio de Janeiro, e aí acabou morta com 4 tiros na cabeça, tiros a queima-roupa. Lamentável, lamentável. Quero deixar claro mais uma vez a minha posição, evidentemente, contra qualquer tipo de violência e contra fatos dessa natureza. Não acredito, Tayla, que ela tenha sido morta por ser mulher ou negra ou do PSOL, né? Ela foi morta porque fez o seu papel e, fazendo o seu papel, mexeu com gente perigosa, né? O resultado disso pagou
com a própria vida. Ela vinha denunciando uma série de abusos da Polícia Militar em relação à intervenção no Rio de Janeiro e era também na Câmara do Rio de Janeiro relatora da comissão que acompanhava a intervenção no Rio. Então, certamente isso deve ter ocasionado essa situação. A gente não pode afirmar nada ainda, mas tudo aponta realmente para uma execução. Inclusive, acompanhei em algumas matérias a informação de que o carro em que ela estava era totalmente com um filme bem escuro. Então, não dava para ver quem estava no carro. Não é algo ali acidental, não foi um crime, não foi uma tentativa de roubo. Foi de fato encomenda, né? Uma encomenda. Tudo aponta para isso. Inclusive, o motorista também foi baleado, morreu com os ferimentos. Nós acompanhamos também no noticiário de hoje o luto da família desse motorista e tudo indica realmente que era por conta dessa postura dela em relação aos abusos da polícia no Rio de Janeiro. 42 mil votos, né, Caio? A quinta mais votada do estado. Uma votação absolutamente expressiva num Rio de Janeiro que quase elegeu um prefeito do PSOL, Marcelo Freixo, foi para o segundo turno com seu xará Marcelo Crivella e ganhou a eleição o Marcelo Crivella. Coloca a foto da vereadora, por favor, para quem está nos acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube, alguém que não tenha visto ainda a imagem da vereadora assassinada ontem à noite no centro do Rio de Janeiro. Enquanto nós veremos a imagem da vereadora, pronto. A imagem da vereadora está na tela da educadora. Nós vamos ouvir depoimentos que a Tayla Ramos e a Nani Camargo colheram hoje pela manhã com duas mulheres, assim como a Marielle, vereadoras, duas mulheres, uma vereadora, a outra não, mas uma ligada à política e que será futuramente vereadora do mesmo partido da Marielle, que é o PSOL, né? E da mesma linha também, né? Da mesma linha. Então nós vamos ouvir agora depoimentos colhidos pelo nosso departamento de jornalismo, da vereadora Érica Tanque e depois da política, arquiteta, feminista Lívia Lazanel, que é representante do PSOL aqui em Limeira. Vamos começar pela vereadora Érica Tanque, que falou sobre esse crime terrível acontecido. Pode deixar a imagem de fundo, viu? Pode deixar a imagem na tela. Deixa a imagem na tela enquanto nós vamos ouvir só o áudio, sem imagem. A imagem é da vereadora. O áudio do que disse a Érica Tanque, vereadora do PR de Limeira. É com muito pesar que a gente vê a notícia do assassinato da vereadora no Rio de Janeiro, uma moça jovem, 38 anos, primeiro mandato, e quando a gente está lutando pela participação da mulher na política. Por certo, é muito triste qualquer tipo de atitude assim e chama a atenção pelo fato de ser mulher e quais realmente seriam os motivos que levaram essa vereadora a ter sua vida ceifada de forma tão bruta. Por certo, acho que toda a comunidade, toda a sociedade vai pedir e vai exigir uma investigação referente a esse assunto. Se foi o fato dela estar investigando assuntos relacionados à violência na cidade do Rio de Janeiro. Para nós que lutamos pela participação da mulher na política, é muito pesaroso. Por nós que lutamos contra a violência à mulher, cada morte é um fardo pesado e que leva a gente a ter um baque na hora, mas muito mais forças para lutar. Não é porque a mulher fala, porque a mulher se põe contra algum ato ou dá o seu posicionamento político que se resolve as coisas na bala. Então, eu acho que toda a sociedade aqui, mulheres e homens, aguardarão e cobrarão das investigações a elucidação deste assassinato. É com muito pesar que nós mulheres políticas, que nós mulheres, que nós parte da sociedade
nos colocamos hoje nesse dia tão próximo do Dia Internacional da Mulher. Então, como política, como mulher, como ser humano, eu acho que todo crime tem que ser investigado. Muito bem. Rendo aqui da vereadora Érica Tanque. Tem mais um trecho da fala dela? Não, já estava no finalzinho, viu, Caio? Era. Nós cortamos um pequeno pedaço da fala da vereadora Érica Tanque. Eu disse aqui, e vou repetir, eu acho que o que aconteceu é lamentável sob todos os aspectos, mas fosse um homem, no papel da vereadora Marielle, morreria do mesmo jeito. Acho que morreria da mesma forma. Um homem com o mesmo comportamento dela, com a mesma atitude dela, morreria da mesma forma. O que eu penso é que ela não foi assassinada, executada por ser mulher. Ela foi executada por fazer um bom trabalho, por incomodar. Eu acho que tem a ver por ela ser mulher também. De mim. Acho, Caio, é o contexto, entendeu? É claro que era a posição política, era, de repente, denúncias que ela estava investigando, as postagens que ela fazia abertamente contra a polícia do Rio de Janeiro, contra os exageros, contra as mortes. Mas eu acho que tem esse componente, sim, de ser feminista, de ser negra. Não, poderia ser uma mulher branca, mas está dentro do pacote de intolerância que tem no país e que é fato, Caio. Eu e você, concordo. Tayla? Concordo, eu acho que o fato dela ser mulher, representar essas minorias, ser vindo de uma camada mais pobre, isso causa um incômodo naqueles que estão no poder. Então, acho que isso a tornou uma figura mais frágil. Não foi a principal motivação, quero crer que não tenha sido, né? Que tenha sido em relação à investigação da atuação da polícia. Mas eu acho que esse perfil dela torna ela um alvo muito mais frágil para essas pessoas. E você, Bruno? Cara, eu acho que eu concordo mais com a sua opinião, mas também acho que tanto a Nani quanto a Tayla explicaram muito bem. Ela foi mexer com gente muito perigosa. Ela foi mexer com o status ali de um Estado que chegou ao tamanho do caos que teve que ter intervenção militar para tentar controlar as milícias, os traficantes, o crime organizado e o próprio crime organizado dentro da política. Então ela colocou a mão ali em algumas feridas que mexem com o interesse de muitos poderosos. Por trás de tudo isso, o pano de fundo de tudo isso é o dinheiro, né? O crime, ele movimenta bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de reais. E enquanto há essa guerra do crime, muita gente ganha muito dinheiro. E ela mexeu, ela levou ali, ela trouxe na sua militância muitas feridas. Ela colocou o dedo ali em muitas feridas em coisa muito pesada, perigosa, que levou o estado do Rio ao caos que está. Então, infelizmente, todos os indícios aí levam a crer que foi uma execução, agora independente do fato de ser uma mulher. Eu acho que de uma pessoa, soma-se aí o fato dela ser mulher, negra, de ter vindo da favela da Maré, mas sobretudo porque ela foi mexer com gente que ganha muito dinheiro usando a pobreza do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que prendeu até agora todos os seus últimos governadores e gente grossa ligada à política no estado. E mesmo o preso... garotinho está solto, mas foi preso, da mesma forma que o Cabral está preso, a mulher do Cabral foi presa e solta pelo Gilmar Mendes, não é? Mas grandes nomes da política carioca caíram, o Fluminense, estão presos. Né? Porque a corrupção no Rio de Janeiro é algo fora do comum. E se chegou a esse ponto, né, de não conseguir controlar as milícias, os traficantes, a criminalidade ali, é por culpa de quem? Desses governantes, né, Caio? Que ficavam lá saqueando o dinheiro público, né, ao invés de fazer o trabalho deles. Né? O Cabral preso está fazendo esquema na cadeia. Pois é. Ele foi denunciado pelo Ministério Público na semana passada porque montou um cinema. Ele usou Tinha um motelzinho, né, na cadeia. Um motel em celas. De uma comunidade próxima à cadeia como Laranjas, que fizeram em tese uma doação de uma TV LED de 65 polegadas, mais um aparelho de som, um DVD e etc. Montou lá uma sala de cinema
onde ele comia camarão e outros pratos caríssimos dentro da cadeia. É um cara que é incontrolável, né? Então, um sistema completamente apodrecido, um sistema completamente contaminado, e a vereadora mexia com esse tipo de gente. Então, era muito, muito arriscado. 1h, 2 minutos para encerrar o assunto. Vamos ouvir o depoimento da Lívia Lazaneu, que é partidária da vereadora que foi morta ontem, terrivelmente morta, assassinada, executada no Rio de Janeiro. Vamos ouvir o depoimento da Lívia, 1h, 3 minutos. Menos de uma semana depois do pessoal Limeira ir literalmente à praça pública dizer: mulher, solte sua voz, a voz de uma mulher foi calada para sempre. Mais que isso, a voz de uma mulher preta, pobre e periférica, uma guerreira que ousou lutar por um mundo mais justo, foi punida. Ela não foi punida somente pelo seu assassino ou por quem quer que tenha encomendado a sua morte, mas por todos aqueles que se calam perante uma injustiça. Porque é isso que os poderosos querem: se manter sem riscos, sem ameaças, aniquilando todos aqueles que pensam diferente. Uma reação covarde que busca desesperadamente calar quem ameaça seu poder. Eu recebi a notícia da execução da Marielle e do Anderson, motorista, quando eu voltava ontem de uma roda de conversa Mulheres e Literatura, lá na Biblioteca Municipal. Hoje eu li um trecho do Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, que ele diz assim: toda vez que um justo grita, um carrasco vem calar. Quem não presta fica vivo, quem é bom mandou matar. E é isso que tem funcionado, né, no Brasil e no mundo, na base do medo. E se o medo nos faz agir, seja para lutar ou para fugir, tem também a tristeza. E a tristeza, ela paralisa, ela deixa a gente sem ação. E sem ação a gente não consegue mudar a realidade, a gente não consegue mudar o mundo. Aí fica fácil, né? Porque gastam apenas algumas balas e calam uma nação. Mas não é isso que vai acontecer, mas não vai acontecer dessa vez. Porque a Marielle, ela lutou na sua vida para que os brasileiros não sejam mortos pela cor da sua pele ou por morarem onde moram. E pior ainda, que não sejam mortos pelo Estado. Então, ela denunciou há poucos dias abuso policial, como também vem denunciando ao longo da vida, né? Ela ontem estava participando de um evento Jovens Negras Movendo as Estruturas, lá na Lapa, no Rio de Janeiro. Então, a gente perdeu uma mulher, assim, sensacional. Mas ela é sensacional, mas ela não deve ser excepcional, porque ela não deve ser uma exceção. A luta, ela tem que estar distribuída pela sociedade, ela tem que ser de todo mundo. A gente não pode se calar, a gente não vai se calar. E muito pelo contrário, a gente vai ser cada vez mais forte, a gente vai estar cada vez mais junto. E é por isso que hoje, dia 15 de março, estão sendo organizados eventos por todo o país, né? E o pessoal Limeira também vai fazer um evento aqui em Limeira, na Praça Toledo Barros. Não só o pessoal, como diversas organizações aqui da cidade que buscam melhoria na vida da população, que buscam seus direitos. Então a gente está chamando para as 17 horas na Praça Toledo Barros. Estão todas e todos convidados. A gente não vai escalar, a gente vai seguir cada vez mais forte. Há 1h e 6 minutos ouvimos o depoimento emocionado da Lívia Lazaneu sobre a trágica morte da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Mas o que menos importa nessa hora é o sobrenome dela, né? Uma mulher negra de menos de 40 anos. Tinha uma filha de 19. E uma boa política, uma política íntegra e dedicada a causas complexas, mas os políticos têm de ser dedicados a causas complexas, têm de apontar o dedo, têm de tocar na ferida, mas, infelizmente, isso custou-lhe a vida no Rio de Janeiro. 1h e 6 minutos, virando a página, Lubogo, de novo na Já que o assunto é mulher, né, Caio? Bom, os holofotes voltam-se mais uma vez para Lubogo, que deve estar muito feliz com isso, porque é pré-candidata a deputada e quanto mais nós falarmos dela, mais propaganda terá a Lubogo.
Caio, ontem nós mostramos aqui no Educadora Meio-Dia a abertura do JORE, né, que são os Jogos Regionais dos Idosos. A Ana Paula Rosa estava lá, todas as autoridades, 2.000 pessoas. Bacana, né? Super bacana. Vai causar um certo desconforto na rede pública de ensino, porque algumas escolas vão ficar sem aulas, né? Sim. Mas o evento em si é muito bacana. Muito bacana. E um evento cheio de políticos. A primeira-dama do Estado, Lu Alckmin, estava presente. Primeira-dama de Limeira, prefeito, secretário, vereadores, enfim, o que aconteceu? Eu falei com a Lu por telefone ontem e ela relatou que foi barrada em pelo menos 2 ocasiões no evento de ficar próxima às autoridades. A gente sabe como é que funciona, tem uma parte de cerimonial e, enfim, segundo relatos tanto da Lu Bocco quanto do Wagner Barbosa, vereadores que são ligados ao prefeito Mário Botion, eles até citaram Carolina Pontes, Érica Tanque, Mir do Lanche, exato. Eles ficaram numa posição privilegiada neste evento. Mas, segundo a Lu, esse não foi o grande problema. Segundo ela, uma servidora da prefeitura, comissionada, hora que acabou o evento... Porque é, de certa forma, razoável, né? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei, né? Mas a Quem Lu... está do meu lado fica no camarote, que a Lu... Quem não está do meu lado vai de pista, né? A Lu sempre foi governo, né? E aí teve esse rompante que aconteceu agora envolvendo o projeto do fim da taxa de religação de água. Então, a gente não sabe muito bem como que vai ficar a situação da Lu, porque a gente sabe que demissões já estão ocorrendo na prefeitura, né, por conta da aprovação desse projeto. Mas a Lu disse que o momento pior, ela usou esse termo, viu? Que... nenhum cachorro se trata da forma como ela foi tratada e desrespeitada. Exatamente isso que ela falou. E, bom, a hora que acabou o evento, todo mundo tinha que subir. Lá no ginásio Volucato tem um palco e as autoridades estavam ali. Vários vereadores, segundo a Lu, já estavam no palco. A hora que ela foi subir com o Wagner Barbosa, uma servidora comissionada do Ceprosom, segundo a Lu, abarrou, foi grossa, gritou, chegou até, não digo empurrar, mas foi uma situação assim, não vai subir. Aí começou uma discussão ali embaixo, Wagner Barbosa burlou essa servidora, subiu, a Lu ficou embaixo. Enfim, toda aquela discussão, a Lu Alckmin, né, a assessoria da Lu Alckmin acabou percebendo que estava tendo um barraquinho ali. Um bafão, né, ali. Enfim, no fim, a Lu subiu, disse que fez a reclamação para a primeira-dama do Estado, falou, olha, eu